Irmãos e irmãs, estamos celebrando no primeiro domingo de novembro a festa de Todos os Santos, que neste ano poderíamos dar o título Marcados na Fronte, os servos do nosso Deus. Eles lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, dia 7 de novembro de 2021. Muitas pessoas se interrogam hoje em dia sobre o sentido da vida e se vale a pena viver. Essa pergunta é ainda mais crucial quando se trata de situações em que as pessoas vivem dor, pobreza, morte, diminuição da sua dignidade. O que acontece com tantos que chegam a provocar a rejeição não só da sociedade, mas da própria família. A solenidade de Todos os Santos, ela vem recordar-nos que a vida humana é dom de Deus, e tem sentido e tem valor. A primeira leitura do livro do Apocalipse de São João foi escrito exatamente num momento de provações e de perseguições e de morte, e ela evoca a perseguição do Império Romano, que recorda a perseguição e a destruição do povo de Israel pela Babilônia no século VI a.C. O centro do anúncio profético deste livro está no Cordeiro, Cristo, no Cordeiro, imolado, isto é, morto, e ressuscitado. Esse é o caminho para todos aqueles que querem seguir a Cristo. É o caminho da morte e da ressurreição. E quem são esses que seguem o caminho do Cordeiro? São todos os santos e santas de Deus. Então, o vidente, numa grandiosa visão, em Patmos, ele deixa ver, no meio de tantas desgraças, ainda antes que cheguem as piores desgraças e calamidades que vão ser derramadas na sétima taça, o selo, o sinete, a marca do Deus vivo que vão receber na testa, é uma alusão à marca a que estão sujeitos pelos monarcas, todos os seus súditos, o seu exército, soldados inclusive, como propriedade. Não só os animais são propriedade, mas até mesmo os escravos, os soldados, marcados na pele com ferro em brasa. Esse é o sigilo, é a marca. E ela é tirada, essa imagem do profeta Ezequiel, que tem uma visão que dá a compreensão teológica dos acontecimentos daquela época durante o exílio da Babilônia, pois as injustiças e a idolatria provocam a destruição. O castigo é grande, mas o castigo não é total. O homem, naquela visão de Ezequiel, vestido de linho e tendo os instrumentos da escravidão na sua cintura, ele vai marcar a testa com a letra Tau, T, que antigamente no hebraico ela era em forma de cruz. Marcar quem? Todos os justos. Deus tomou providências para salvar os inocentes. E nessa destruição, que é um castigo divino, nem o templo vai ser poupado, porque todo o sistema injusto, cedo ou tarde, acaba provocando sua própria ruína com todos os que são coniventes com ele. Por isso, alguns padres da igreja viram logo nesta cruz uma alusão do tal de Ezequiel, o caráter batismal, é o sigilo do batismo. Foram marcados 144.000, número simbólico. Com efeito, os números do Apocalipse são habitualmente simbólicos. Neste caso, é evidente, por se tratar de um jogo de números de 12, as 12 tribos, vezes 1000. 12 vezes 12 vezes 1000. Esses 144.000, segundo algumas interpretações, representam a Igreja sem restrição de Santo Agostinho.
pois esta é o novo Israel de Deus, conforme vai dizer também Paulo na carta aos Gálatas. E são a mesma multidão imensa que ninguém podia contar, do versículo 9. Infinitos. Segundo outras interpretações, eles são os cristãos procedentes do judaísmo, muito particularmente os que foram poupados das calamidades que assolaram a Palestina por ocasião da destruição da nação judaica no ano 70. O Apocalipse foi escrito depois. Quem são esses? Os que foram assinalados pelo homem vestido de linho, o linho que lembra a veste sacerdotal. E eles lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Não se designam só os mártires, mas todo o povo da igreja, comenta Santo Agostinho, pois não disse que lavaram suas vestes no seu próprio sangue, mas no sangue do Cordeiro, isto é, na graça de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme está escrito, e o seu sangue purifica-nos. No Evangelho, nós temos as bem-aventuranças, as 8, que expressam a carta magna do cristianismo. E elas têm em Mateus um caráter solene e universal, para que todas as pessoas e para todos os tempos. E por isso não é por acaso que Mateus constrói um texto com 8 bem-aventuranças, e não é por acaso que ele calcula e coloca 72 palavras nessas bem-aventuranças. Elas condensam a grande novidade do Evangelho em contraste flagrante com o próprio pensamento religioso judaico de exclusividade. As bem-aventuranças são uma belíssima construção literária que recolheu importantes ensinamentos de Jesus ao longo da sua vida para ajudar os discípulos a renovar a antiga aliança do Sinai com um novo código anunciado por Jesus Cristo. Jesus sobe para a montanha, evocação do Monte Sinai. Lá o Senhor se revelou ao povo de Israel e agora é o Filho que se revela aos discípulos e a toda a humanidade, oferecendo diretrizes para uma nova aliança. São 8, porque 8 é o número da ressurreição. Simbolicamente, esse número vem dos 7 dias da semana, e Jesus que ressuscitou no primeiro dia, então a semana mais o dia da ressurreição, 8 dias. 8, portanto, o símbolo da ressurreição. Por isso que nos batistérios, nas igrejas da Antiguidade, nas igrejas da Idade Média, eles eram construídos de forma octogonal, para demonstrar que, passando por essa água, os novos cristãos eram marcados pela morte e ressurreição. 8, número da ressurreição. E não somente isso, mas também as 72 palavras que correspondem exatamente ao número das nações conhecidas na época, mostrando, portanto, claramente que essas palavras são para todos os povos e não mais para uma etnia, uma raça, como era o povo de Israel. Jesus veio para toda a humanidade. Bem-aventurados. O gênero literário das bem-aventuranças, em hebraico, ashrei, evocam valores, não mandamentos, como no Sinai, e revelam a felicidade paradoxal que na mitologia grega era própria dos deuses, que desfrutavam de privilégios não concedidos aos seres mortais. São o mais surpreendente código de felicidade. E não se trata de uma felicidade qualquer. É uma felicidade incomparável, interior, profunda.
embora ainda não possuída de modo perfeito e completo. Ashrei, para frente, vamos construindo o reino de Deus. Começa então a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. E aqui nós temos a expressão importante, porque essa primeira bem-aventurança engloba, de certa maneira, todas as outras, os pobres de espírito. Makarioi hoiptohoi pneumati. E essa expressão, então, é preciso dizer logo, não significa uma canonização da pobreza. Jesus nunca anunciou esta bem-aventurança aos pobres, porque em todo o Antigo Testamento a pobreza é uma desgraça. E todo o povo de Israel, e agora todos os cristãos, são chamados para aliviarem os irmãos dessa situação, os pobres. Jesus não quer aumentar a fila daqueles que a sociedade e as condições pessoais produziram, mas de empenhar-se e de nos empenhar em eliminar as causas dessas situações. O mais difícil é definir a limitação que não aparece em Lucas, em espírito. O que significa? Uma primeira tradução para este dativo do grego top pneumati poderia ser pobre de espírito, revelando uma espécie de carência de espírito, que seriam os cretinos descerebrados. Essa opção deve ser logo descartada, porque seria absurdo Jesus proclamar como máxima expressão do ser humano a ignorância ou a imbecilidade. Outra possibilidade seria traduzir por pobre em espírito. Opção frequente na história da Igreja, que vê essa pobreza como uma atitude intelectual oposta ao orgulho de quem se vê e reconhece diante de Deus sua própria pobreza, mesmo possuindo muitos bens pelo desapego. Também devemos renunciar a essa interpretação, porque Jesus não propõe uma pobreza intelectual abstrata de desapego, mas uma pobreza de renúncia e partilha concreta e imediata. Quando o jovem rico perguntou, Jesus não lhe pediu uma pobreza espiritual, mas mandou-o vender os bens, dá-los aos pobres e depois segui-lo. Descartada esta simplesmente do desapego. E uma terceira possibilidade de tradução oferecida pela língua grega deste top pneumati, desse dativo, é pobres pelo espírito. Isto é, não aqueles que a sociedade tornou pobres, mas aqueles que conscientemente, pela força do espírito, são capazes de escolher essa condição, de diminuir seu ideal de vida e seu teor de vida, seu nível de vida, para permitir que aqueles que têm um nível muito baixo possam elevar-se um pouquinho. São os que se reconhecem pobres diante de Deus e, pela ação do Espírito Santo, rejeitam a cobiça como fundamento da vida e fazem-se pobres para ajudar os outros a serem menos pobres. Porque deles, esses pobres pelo Espírito, deles é o reino dos céus. Então, aqui também temos essa bem-aventurança que promete não só uma felicidade eterna, mas já uma felicidade nesta vida, ao dizê-la no tempo presente. Deles é, não diz deles será, como muitas vezes nós traduzimos e interpretamos. Depois temos uma outra muito importante para os dias de hoje, bem-aventuranças, os mansos. Os mansos são os que escolheram a não-violência, são pacíficos, trabalham pela paz. Essa escolha não é fácil. Requer muita capacidade de posicionar-se diante das injustiças, sem usar
meios de violência para construírem o reino de Deus. Impossível fundamentar com o Evangelho opções de armas e de violência. Jesus mesmo foi vítima da violência. De fato, só os humildes são capazes da virtude da mansidão, e estes é que possuirão a terra. E também a outra importantíssima para os dias de hoje, as bem-aventuranças que representam os santos, os que promovem a paz. São os homens que estão com Deus, que se tornam de fato filhos de Deus, como diz a bem-aventurança. E quem é filho de Deus? Filho de Deus é quem promove a paz no mundo. Não os outros, mas quem promove, constrói a paz. E, finalmente, numa síntese dessas 8 bem-aventuranças, nós temos bem-aventurados, mudando, então, o termo pessoal da terceira pessoa para a segunda, dirigindo-se diretamente ouvintes, os discípulos. Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Esta última é uma ampliação e uma aplicação direta. Isto é uma aplicação também a nós hoje. Quando vos injuriarem e perseguirem. Esta, como dizia, é a carta magna do cristianismo. E hoje celebramos todos os santos, que são aqueles que andaram contra o fluxo do mundo e resistiram às tentações do ter e do poder. O Papa Francisco, na exortação Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual, nos inspira a não ter medo da santidade, a sermos mais humanos, a termos compaixão de quem necessita dos nossos cuidados, de sermos alegres porque nos aproximamos de Deus. Os santos são aqueles que de alguma forma na vida viveram ao menos uma das 8 bem-aventuranças. Bom domingo a todos.